Nesse vídeo eu vou ensinar para você como instalar o perfil de cores para sublimação da tinta Genesis no Adobe Illustrator. Se você quer aprender como fazer isso, vem comigo nesse vídeo. Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Mina, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Estação Personalizados, é muito bom ter você aqui. E nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para você na prática, ali na tela do computador, como é que você vai fazer para instalar o perfil de cores da tinta Genesis no seu Adobe Illustrator. Então, como eu sei que você vai gostar desse vídeo e vai te ajudar bastante aí também, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos de sublimação aqui do canal. Dito isso, bora para a tela do computador. Vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar no site da Genesis, que é o tintasublimatica.com.br, e aí você vai rolar a página aqui até a parte que vai ter aqui um preenchimento dos dados para você fazer. Então você vai chegar aqui, ó, perfil de cores para Sublidesk, aí você vai preencher as suas informações aqui, que é só nome, e-mail, cidade e o estado, né? E clicar no botão enviar. Assim que você fizer isso, vai chegar um e-mail para você da Genesis, que é esse e-mail aqui. Com o e-mail aberto, você vai rolar aqui a página também. E aqui embaixo, pessoal, tem diversos modelos de impressora. Aí você vai localizar onde está a sua impressora aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma Epson L3250, tá aqui, ó, L3250. Eu tenho uma 4260, tá aqui, ó, L4260. Gabriel, a minha impressora é uma L1250, tá aqui também. Então a maioria dos modelos de impressoras para sublimação que a gente utiliza, pessoal, tá aqui, tá? Então você vai localizar qual que é a impressora e vai clicar no arquivo que você quer. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, L3250. Assim que você clicar, você vai ser direcionado para o site do Dropbox, que é esse site que tá aqui agora. Aí você vai fazer o login, que vai pedir para você fazer um login aqui na página, para quê? Para você poder baixar o arquivo. Depois que você fizer o login aqui, então, você vai clicar no baixar. Aí ele vai baixar um arquivo zipado, quer ver? Vou clicar aqui só para você ver como é que ele vai aparecer. Ó, já fez o download, tá carregando aqui em cima, vai terminar agora. Terminou, pronto, ele vai vir numa pastinha assim, ó, .zip, tá? É isso aqui que você vai ter que ter. E agora nós vamos pro próximo passo. Então, olha só, pessoal, já estamos com a pastinha aqui, eu arrastei ela aqui para a área de trabalho para facilitar a visualização. Aí você vai clicar com o botão direito do mouse em cima da pastinha e vai clicar na opção de extrair tudo. Quando você fizer isso, vai pedir para você confirmar aqui e tal, você vai clicar em extrair e ela já vai abrir aqui a pastinha pronta para você. Essas pastinhas aqui em cima são os papéis que você pode utilizar. Minha sugestão forte, usa papel Jojo fundo rosa, que é um dos melhores papéis para sublimação que tem no mercado e é o que eu uso aqui também. Então nós vamos usar papel Jojo rosa e aqui embaixo tem um arquivo ISO-Coated V2. Aí o que você deve fazer? Você vai pegar esse arquivo aqui, vai dar 2 cliques nele. Não vai acontecer absolutamente nada aqui na sua tela, mas o arquivo acabou de ser instalado no seu computador. Aí então você vai fazer isso aqui primeiro, aí depois você vai clicar aqui na pastinha do Jojo rosa e vai clicar também 2 vezes. Pronto, acabou de instalar também. Não aconteceu nada aqui na tela, mas ocorreu uma instalação. Onde que nós vamos usar esses arquivos agora? Agora é o seguinte, pessoal, nós vamos lá para o Adobe Illustrator. Aqui dentro do Adobe Illustrator, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no editar aqui em cima e vai clicar em configurações de cores. Pronto, vai abrir essa janelinha que está aqui. Nessa janelinha, quais são as configurações que você vai fazer? Aqui na parte onde está escrito RGB, você vai deixar o sRGB, igual está aqui na minha tela. Aqui na parte do CMYK, olha só, é aqui que nós vamos colocar agora aquele arquivo ISO-Coated V2 que a gente deu 2 cliques ali no começo e não aconteceu nada. Então, olha só, aquele arquivo, ele tem que aparecer nessa lista que está aqui. E se você puder observar aqui, você não está enxergando ele, porque ele não está aqui ainda. Como é que você faz para conseguir selecionar ele então? Você tem que vir aqui, ó, no mais opções aqui embaixo, aí vai deixar a tela expandida desse jeito. Com a tela expandida, você vai voltar aqui no CMYK e olha só quem está aqui embaixo agora, ISO-Coated V2. Então é esse carinha aqui, ó, que a gente vai pegar e vai selecionar. Então maravilha. Então se o arquivo apareceu aqui, é porque aqueles 2 cliques que você deu lá atrás instalou e aí por isso que ele aparece aqui agora. Se você der 2 cliques lá e ver que não está aparecendo aqui, é porque ele não foi instalado ainda. Então verifica isso daí depois certinho, porque ele tem que aparecer aqui, tá bom? Maravilha, então tá aqui o nosso ISO-Coated V2. Aqui na parte de preservar perfis, a gente vai colocar tudo em converter. Converter em espaço de trabalho e converter em espaço de trabalho. Essas caixinhas aqui, você pode deixar selecionada ou não. Não vai mudar nada assim na prática. Então eu vou deixar desativado mesmo. E aqui na parte de baixo, onde está escrito mecanismo e método, você vai trocar só o método aqui. Você vai trocar de colorimétrico para percepção. Então é desse jeito que tem que estar. O usar compressão de ponto preto
preto tem que estar ativado também. Então, basicamente, essa aqui é a primeira etapa aqui do processo da instalação do perfil de cores. Beleza, pessoal, então a primeira parte aqui já está pronta, aí você pode dar um OK normal. Eu vou abrir aqui agora uma arte qualquer, só para você ter uma ideia aqui de como é que você vai fazer para imprimir. Então, olha só, abri aqui um esboço que já estava aqui, na verdade, também no Adobe Illustrator, e vamos dizer que nós vamos imprimir aqui uma arte agora. Então, para imprimir, você vai apertar Ctrl e P de pato. Aí vai entrar nessa janelinha de impressão. O que você deve fazer agora? Primeira coisa, você vai selecionar qual que é o modelo da sua impressora e aí você vai vir aqui ó, na parte de gerenciamento de cores e é aqui que você vai ativar agora o arquivo do papel, que é o arquivo agora do Jojo Fundo Rosa. Então para você ativar o papel aqui, o que você vai fazer? O método de renderização já joga aqui no perceptivo, perfil da impressora, aqui que você vai colocar o papel. Então ó, você vai rolar aqui a página agora e tá aqui ó, Jojo L3250, que foi aquele que eu dei 2 cliques lá atrás. Então, quando você der 2 cliques naquele arquivo também, é para ele aparecer aqui. Então, olha só. Tá aqui já, selecionei. E aqui nessa parte de tratamento de cores, você vai ter como fazer com a impressora ou com o programa, né, do Illustrator. Você sempre vai deixar essa configuração para o Illustrator determinar as cores, tá? Então, é desse jeito que tá aqui. Só que não terminou ainda, pessoal. Agora, para você mandar imprimir de fato aqui e conseguir um bom resultado aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no configurar, aí vai abrir as configurações da impressora. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a minha L3150. Ela não tá ligada, então acho que não vai aparecer aqui. Ah, apareceu as configurações. Beleza. Aí aqui embaixo tem a opção de mais configurações. Aí você vai clicar em mais configurações. Nessa tela aqui agora, pessoal, só vai abrir para você se você tiver com o driver da sua impressora instalado. Se não tiver, não vai aparecer essa tela aqui para você poder configurar. Você tem que ir lá no site da Epson, pesquisar qual que é o seu modelo da sua impressora, baixar o driver, instalar ele, aí sim você vai conseguir enxergar essa tela. Senão você não vai enxergar essas opções que eu estou mostrando aqui agora, tá bom? Mas aí é porque você não está com o driver da impressora instalado certinho, aí é só instalar que já resolve. Então olha só, nessa tela aqui, o que você vai fazer? Inclusive você pode até deixar salvo uma pré-definição. Então olha só, eu já salvei aqui, ó. Perfil de cores, Gênesis. E aí, quais são as configurações que eu uso para o papel Jojo Fundo Rosa? Aqui no tipo de papel, eu coloco sempre essa opção Matte, né? Presentation Paper Matte, que fala. Então tá aqui a opção. Qualidade, eu sempre deixo no alto. Cor, aqui eu deixo em cor mesmo. Aí aqui você não precisa fazer mais nada. Aí você vai clicar agora em mais opções aqui em cima. Vai clicar no personalizado. Vai clicar em avançado. E vai deixar sem ajuste de cor. Não pode selecionar nenhuma dessas outras opções aqui em cima. Tem que estar no sem ajuste de cor. E aí você vai dar um OK. Aqui embaixo, eu gosto de deixar ativado também a parte do espelhar imagem. Por quê? Pra gente que trabalha com sublimação, a arte tem que sair espelhada. E aí se você não virar a arte, ela vai ficar ao contrário na sua peça lá e vai dar errado. Então você sempre tem que espelhar. E aí, para evitar ter que ficar espelhando ali de forma manual a arte, eu já deixo para a própria impressora fazer essa inversão aí, né, da arte pra gente, tá? É mais fácil. Então deixa ativado espelhar a arte e aí você pode dar um OK. Caso você queira deixar salva a pré-definição, aí você vai clicar aqui, ó, adicionar. Já vai estar configurado tudo bonitinho ali que você acabou de configurar. E aqui você pode pôr o nome que você quiser. Perfil de cores, Gênesis, e aí é só salvar. Então é muito facinho também de deixar salvo aqui a pré-definição. Feito isso, pessoal, agora sim tá certo. E aí um bom teste para você fazer para saber se deu certo ou não é você imprimir a página de teste de cores da Gênesis. Para você imprimir a página de teste de cores para saber se deu certinho a instalação do seu perfil de cores aí, você vai fazer o seguinte, você vai voltar aqui na tela inicial do Illustrator, vai clicar no novo arquivo, vai clicar no documento A4 e vai clicar aqui no criar. Beleza, ele vai abrir aqui agora a área de trabalho e aqui embaixo tem inserir imagem. Então você vai clicar aqui e aí você vai lá na pastinha da Gênesis com os documentos que a gente pegou e vai clicar na parte de página de teste de cores. Aí ele vai vir aqui pro Illustrator, você tem que dar um clique no meio da tela e dar uma posicionada aqui, ó. Pronto, não precisa deixar muito certinho também não, mas tá aqui, ó. Aí do jeito que tá aqui, você vai imprimir com as configurações que eu ensinei você a fazer agora. Aí sim você vai verificar qual é o resultado final da sua impressão aí para saber se deu certo ou não. Mas vou adiantar aqui para você agora também e mostrar como que tem que estar a sua folha. Então olha só como é que tem que sair o resultado da sua impressão. Esse aqui é o resultado que você vai ter. Então ó, o preto tá bem preto, o amarelo tá legal, o magenta, aqui pessoal, muita gente tem dúvida na verdade, porque acha que tem que ficar vermelho. Mas na verdade não, o magenta aqui
aqui, nessa página de teste, ele fica mais ou menos nessa coloração que tá aqui mesmo, que é um tom um pouco cor-de-rosa, assim, pra falar a verdade. Mas esse jeito aqui é o jeito certo. E aí você vê que tá tudo certinho aqui, de acordo com a página de testes. Então é isso aqui que tem que estar. Se não tiver preto, não tiver com as cores que estão aqui, aí provavelmente tem alguma coisa aí que você não fez certo. Aí revisa o vídeo aqui, faz tudo de novo, porque tem que sair com esse resultado que você está enxergando aqui agora, tá bom? E eu gostaria de aproveitar também para agradecer os membros aqui do canal que vem fortalecendo bastante os Ação Personalizados. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que é membro aqui do canal. Caso você não seja membro ainda e quer apoiar o nosso trabalho aqui pra gente crescer cada vez mais e trazer mais conteúdos legais, fica o convite. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e você vai se tornar uma pessoa apoiadora do nosso trabalho aqui também, caso você goste do nosso trabalho. Então, pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!